Olá, meu povo, a paz do Senhor para todos aqueles que vão estar ouvindo esse vídeo, nossos irmãos em Cristo Jesus. Um abraço para todos aqueles que ainda não são cristãos também. Um abraço para todos aqueles que possam estar ouvindo. Dê uma paradinha e veja, que é sempre bom. Vou falar nesta noite rápido, porque não pode ser um vídeo muito comprido, senão fica muito cansativo. Mas um vídeo rápido para que você observe. E o meu tema desta noite, eu quero falar de 3 tipos de escolhas, tá? 3 tipos de escolhas. Se atente que de repente alguma dessas 3 vai servir para você, tá bom? Eu quero deixar um texto bíblico que se encontra em Lucas, capítulo 23 e o versículo 29, 39 e o 40, que diz assim: Lucas capítulo 23, versículo 39 e o 40. Um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro o repreendia e o dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Eu quero deixar só esses 2 versículos para que não fique muito longo a mensagem. Mas como eu disse, eu quero falar de 3 tipos de escolha. A primeira escolha que eu quero falar é você escolher a Jesus Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador. Veja que na hora da crucificação de Jesus, diz o texto que estava um à direita e outro à esquerda, malfeitores. Um blasfemou de Jesus, dizendo o que eu acabei de ler: Se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, o repreendendo, disse: Nem assim tu temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, porque devemos, e este nada fez. E ele disse: Lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. E o Senhor respondeu para ele: Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Veja que escolha maravilhosa que esse ladrão que estava na cruz fez naquele exato momento de estar ali pendurado, né? Porque a cruz só morria ali. A cruz era símbolo, sinal de maldição para aqueles que morressem ali. É por isso que Jesus estava ali, se fazendo maldito, para nos perdoar os nossos pecados. Como devo fazer para escolher a Jesus? É fácil. Escolher Jesus é escolher pelo ouvir. Pelo ouvir. A Bíblia diz que quando você ouve a palavra de Deus, ela entra em você. Basta você parar, ouvir e dar atenção. A Bíblia fala em João 4, no versículo 7, que uma mulher samaritana excluída dos judeus estava ali, Jesus sentado, e ela veio buscar água. E Jesus começou a dialogar com ela, a conversar com ela. E ela até se questionou: como sendo tu um judeu, tu sabe que os samaritanos não se dão com os judeus? Como sendo tu judeu, fala com um samaritano. Aí ele disse: mulher, se tu soubesse quem é que fala contigo, tu pediria água e ele te daria água. Mas não é esta água que tu estás tirando do poço, né, de Jacó. Porque esta água vai secar, mas eu te daria da água da vida.
Eu estou resumindo. Eu te daria da água da vida. E aquela mulher atentou para o que Jesus estava falando com ela e levou para toda a sua cidade. Vem e veja o profeta que eu encontrei, porque este é o Messias, o Filho de Deus. Então, o segredo é ficar atento. Em segundo lugar, é você retribuindo e reconhecendo o amor que ele derramou, né, em toda a sua vida por nós. João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é importante nós reconhecermos este amor que ele deu por nós, não só por mim, mas por todo o mundo, todo o povo, toda a nação, até mesmo antes de você nem sonhar de ser ainda nascido, ele já tinha derramado este amor no seu coração. Só basta você dar um passo atrás e reconhecer este amor que ele derramou por nós. E aí sim, você reconhecendo este amor, você herdará, né, a salvação. Terceiro lugar, precisamos de confessar. Romanos capítulo 10, versículo 10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça de Deus entrando em você. O que é justiça? É ser justo, é fazer justiça. Não é ser injusto, mas é fazer-se justiça. E foi isso que ele fez com nós. E com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, com minha boca eu confesso que Jesus Cristo veio, morreu sobre a cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e vive até hoje em nosso meio. Eu creio, eu vivo, eu vejo pela fé. Pela fé. E fiz confissão com a minha boca. E faço confissão de nunca abandoná-lo, pois ele é maravilhoso. Ele te dá alegria, te dá paz, te dá justiça, te dá autoridade, te dá poder, te dá graça, te dá unção, te dá saúde. Também ele, dando ou não dando, ele continua para mim sendo Deus. Continua sendo Deus. Também batiza com o Espírito Santo, pois eu sou testemunha viva de que ele batiza com o Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto, para não se alongar muito o vídeo, mas tem muitas riquezas aqui, muitas. Eu estou resumindo, senão o vídeo fica muito grande. Eu falei da primeira escolha, agora eu vou falar da segunda escolha. A segunda escolha eu vou falar de você, de nós, pessoa, né? Devemos escolher coisas boas para a nossa vida. Por exemplo, na sua vida profissional, na sua vida material. Depois que você escolhe a Jesus Cristo como Salvador, ele vai te conduzir a escolher uma vida excelente. Mas de que maneira vai ser esta vida excelente? A maneira que vai ser a vida excelente vai ser você escolher fazer o bem, se esforçar para alcançar algo produtivo
para a sua vida, para que você não viva uma vida de fracasso na sua velhice. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, você precisa estudar. Ah, mas eu não tenho condições. Conversa fiada, porque todos têm condições de estudar. Segundo, você precisa se profissionalizar. Terceiro, você precisa, se quiser, cursar uma faculdade. Não tenho condições, conversa. Conversa. É porque você não tem capacidade de raciocinar. O seu intelecto te impede de que você se sinta inferior às outras pessoas. E aí você, fazendo uma má escolha na sua vida pessoal, profissional, não se realizando, você vai, no final, se você não escolher o esforço no início, você vai ser um fracassado no final. E depois vai querer culpar os outros pelo seu fracasso. Aonde o fracasso está em nós mesmos e não nos outros. Não devemos culpar ninguém pelos nossos fracassos profissionais. Porque nós não conseguimos, porque não queremos, porque queremos ser preguiçosos e não ter esforço. Deus disse, Davi disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso tudo. Se eu tenho uma vida fracassada hoje, foi as minhas escolhas, que eu escolhi errado e não consegui ser alguém na minha vida pessoal, profissional, me realizar dentro daquilo que eu queria. Mas se eu vou culpar ninguém, vou culpar governo, vou culpar pai, vou culpar mãe, não. O fracassado sou eu, porque não me esforcei. Quis dormir até meio-dia, até 3 horas da tarde. Aonde o normal de quem quer alcançar alguma coisa nessa área é dormir meia-noite e acordar 5 da manhã. Aí sim, você vai conseguir um objetivo bom. E aí você, com a salvação que você já tem, que é o primeiro ponto, Jesus vai te ensinar, te instruir a como fazer a aplicação de tudo aquilo que você conquistar na sua vida profissional. Então, 2 pontos. Terceiro ponto, para finalizar. Terceiro ponto é: saiba escolher uma pessoa para o seu relacionamento amoroso. Saiba escolher uma pessoa para o seu relacionamento amoroso e futuramente seu esposo ou vice-versa, sua esposa. Alguns pontos eu gostaria de deixar para você refletir. Quando você começar um namoro, se tiver a sua idade de namorar, quando você começar um namoro, você começa a observar as atitudes do seu namorado. Como é que ele se comporta? Se ele é uma pessoa esforçada, se ele gosta de dormir demais, se é preguiçoso, se não corre atrás de nenhum curso profissionalizante, se não estuda, se não se movimenta para isso, comece a tomar cuidado, porque você vai casar com uma pessoa errada e vai acabar morando na rua, porque essa pessoa não vai ter futuro não. Quando você for escolher uma pessoa,
Escolha uma pessoa e observe se ele é trabalhador, se ele é esforçado, se ele se esforça para aprender, se ele se esforça, corre atrás, se ele levanta cedo, se ele é esperto. Aí sim você começa a observar. Mas não se conforme só com isso não, porque tem outro ponto importante que eu quero falar sobre ele. Quais são os seus comportamentos como homem? Personalidade. Qual é a personalidade dele? É agressivo? Xinga muito palavrão? Desrespeita você? Te trai? São esses os comportamentos? Já lhe deu uns puxãozinhos de cabelo na discussão? Na hora da discussão ele procura mais fugir ou, como se diz, a fermentar muito mais, ser mais agressivo? Com você já aconteceu isso? Então, observe direito. Observe direito, que não é boa coisa não. Você vai apanhar depois e vai parar na Lei Maria da Penha. Isso vice-versa. Tá bom? Você vai apanhar depois e vai parar a Lei Maria da Penha. E pode até ser tirada a vida, porque tem muitos malucos aí tirando vida. Outra coisa desse camarada, é ciumento. Te controla o dia inteiro. Você chega em casa, ele quer ver teu telefone. Ele quer saber com quem você conversa. Por que você atrasou da sua escola, do seu trabalho? O que é que houve? Ele quer saber tudo isso. E sai fora que é tranqueira. É tranqueira, pula fora. Porque o homem, quando ele ama, ele confia, ele é amoroso, é paciente. Quando você chegar, ele vai te interrogar, querendo saber primeiro como que foi o seu dia, como está lá no seu trabalho, se está bem, fica preocupado com condução, como é que foi. Aí, esse é um tipo de gente que você deve observar e estar atento. Terceira coisa desse camarada, caráter. Caráter. Preste bem atenção no caráter. É mentiroso. Diz que vai jogar bola e não vai. Diz que vai ali na casa de um colega e não vai. Inventa mentiras. Inventa muitas mentiras. Isso é um distúrbio. A mentira é um distúrbio que o ser humano tem. Desculpe, isso é uma mentira. É um distúrbio. Comece a observar essas coisas dele, o caráter. Como é que ele é? Se é uma pessoa séria, se é uma pessoa de Deus. Não é porque é crente que é verdadeiro, não. Não entre também nessa, não. Porque tem crente mentiroso, crente caloteiro, crente enganador, crente que quando namora com uma menina, mesmo sendo da mesma igreja, namora com ela, já quer logo botar mão onde não deve, já quer logo levar para a cama. Não entra com esse tipo de crente, porque você já sabe que ele vai te dar problema mais tarde. Porque o crente verdadeiro vai lhe respeitar, vai esperar a hora certa, porque ele tem caráter, ele tem princípio, ele tem personalidade e vai sempre tratar você bem. Que Deus te abençoe. E que essa lição, que esta lição, dessas 3 lições, desses 3 pontos que eu dei aqui, falando desses 3 tipos de escolha, que algum se encaixe em você e que você possa tirar algum proveito para a sua própria vida ou para a vida de outra pessoa. O vídeo já está se alongando, mas eu te deixo a paz de Deus. E não vou estar orando aqui agora não, mas vou dobrar meu joelho e vou estar orando por todos vocês que estarão ouvindo essa mensagem, para que Deus toque no seu coração e aprenda a escolher. Tem uma riqueza.
de escolhas, mas eu não vou falarei de outra vez, de outro tipo de escolha, porque o tempo é pouco e senão o vídeo fica muito grande. Que Deus nos abençoe. Abençoe a sua família, abençoe as crianças, abençoe os pais, abençoe as mães, os tios, os avós, abençoe todas as famílias, os casamentos. Que Deus abençoe a todos. Amém? Muito obrigado por estar ouvindo esse vídeo.